A crise da habitação é hoje uma das maiores preocupações das famílias portuguesas e açorianas, naturalmente. Não uma crise ideológica, não uma crise partidária, é uma crise real, sentida todos os dias por quem procura uma casa para viver e não encontra. Nos Açores, como no resto do país, faltam casas disponíveis para arrendar a preços confortáveis. No segundo trimestre de 2025, os preços das casas em Portugal aumentaram cerca de 17,2%, em termos homólogos, o maior aumento entre os países da União Europeia. Aliás, Portugal lidera a subida dos índices de preços habitacionais na União Europeia em 2025. Entre 2014 e 2024, os preços nominais da habitação em Portugal subiram mais de 200%, muito acima da média europeia, que rondou os 50% no mesmo período. A falta de casas para arrendar a preços confortáveis deve-se essencialmente a três razões principais: a insuficiência da oferta, que faz disparar os preços, a falta de confiança de muitos proprietários no sistema jurídico, receando o incumprimento e a dificuldade prática em receber rendas, e um sistema fiscal imprevisível e penalizador do arrendamento. Esta iniciativa nasce precisamente para dar resposta à falta de confiança dos proprietários no sistema jurídico, tantas vezes ignorada no debate político. Fala-se muito em construir, mas ignora-se a realidade fundamental. O maior problema que hoje enfrentamos em Portugal é a falta de confiança no mercado de arrendamento. Por isso, muitos proprietários preferem manter as casas vazias a colocá-las no mercado, receando o risco de verem os seus imóveis ocupados por quem não paga rendas, degrada o património e, na prática, o atual sistema é conivente com a privação do direito de propriedade privada. Um direito constitucional que, em Portugal, é muitas vezes atropelado, substituído por políticas eleitoralistas e demagógicas, com propostas do arrendamento compulsivo, limitações ao alojamento local, impostos discricionários, etc. Está na altura de Portugal ter legislação que proteja também os proprietários. A balança da justiça, neste momento, tem o pêndulo variado e descai quase sempre para a esquerda, não para uma esquerda responsável, mas para uma esquerda populista e demagógica. Por mais que isso ignore esta realidade, o certo é que sem confiança jurídica não há mercado de arrendamento. E sem mercado de arrendamento, os preços farão a subir pela simples aplicação da lei da oferta e da procura. Convém ser absolutamente claro quanto ao que esta proposta faz e ao que não faz. Esta proposta não regula preços, não interfere com contratos privados, não substitui a política fiscal de investimento do Estado e não atribui subsídios a ninguém. Esta proposta faz algo diferente e essencial. Cria um mecanismo de confiança, garantindo que em situações excepcionais de incumprimento o senhorio não fica sem receber. Alguns partidos poderão criticar o facto de que em caso de incumprimento seja o Estado a pagar as rendas. E isso é verdade, num primeiro momento. Mas importa dizer toda a verdade. O Estado não perdoa a dívida, o Estado subroga-se nos direitos do senhorio e o Estado dispõe de meios de cobrança que nenhum particular possui. O Estado português pode executar coercivamente para reter reembolsos e pode compensar valores com apoios sociais, prestações ou créditos. Nesta proposta, o risco de incumprimento não desaparece, é apenas gerido de forma mais eficaz e é precisamente isso que devolve confiança ao mercado. Outros partidos poderão alegar que a proposta de lei número 47 da 17ª legislatura, em discussão na Assembleia da República, já resolve este problema da falta de confiança jurídica no mercado de arrendamento, mas isso não corresponde à verdade. Aconselho vivamente as senhoras e os senhores deputados da coligação, nos Açores, a lerem atentamente essa proposta antes de votarem. A verdade é que a proposta do Governo da República atua no lado da oferta, criando incentivos fiscais ao arrendamento e à construção, mas não resolve o problema da confiança contratual, não resolve o medo do incumprimento e não resolve a ausência de garantias reais para o senhorio. A principal diferença entre as propostas é clara. A que está em discussão na Assembleia da República tenta disponibilizar mais casas através da via fiscal. Esta iniciativa procura trazer para o mercado
que já existem, mas que permanecem vazias por falta de confiança dos proprietários. Por isso é fundamental clarificar que as propostas não se superpõem, completam-se. Uma atua na economia, a outra na confiança. Uma estimula o investimento, a outra reduz o risco. Juntas funcionam melhor do que isoladas. A ausência de qualquer uma delas mantém o sistema paralisado, como tem estado há décadas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, esta não é uma proposta de Chega contra ninguém. É uma proposta a favor da habitação, a favor dos inquilinos cumpridores, a favor dos senhorios responsáveis e a favor de um mercado mais equilibrado. No momento em que os preços não param de subir, as famílias estão estranguladas e a oferta continua insuficiente, apelamos a todos os partidos para que ultrapassem leituras partidárias e aprovem uma iniciativa que não retira direitos a ninguém, mas acrescenta confiança ao sistema. Porque sem confiança não há arrendamento e sem um mercado de arrendamento a funcionar em Portugal, nunca haverá uma solução duradoura para a crise da habitação, disse. Eu vou responder aqui a algumas questões que foram levantadas, não todas, mas não podia de abrir, tinha que abrir aqui uma exceção, nomeadamente aqui para os comentários aqui do meu colega ao lado, o deputado Pedro Pinto, do CDS, que fala muito em extremismo. E é sempre a mesma conversa do extremismo. O CDS anda sempre no extremismo. Mas esquece que os tais extremistas que estão aqui no Partido Chega eram os dirigentes do CDS que perderam a confiança no vosso partido que está a desaparecer. E isso é que é o grande extremismo aqui nesta Assembleia. E está-se a ver o extremismo pelo tamanho da nossa bancada. Isso é que é a grande verdade e isso é que é o grande extremismo. Em relação ao PS, aqui o deputado João Vasco levantou aqui, a sua formação é jurídica, ele levantou muitos problemas jurídicos e é normal. Eu, quando vou falar com o meu advogado, que tem vários, exatamente por causa dessa questão, todos me dizem uma coisa diferente. Portanto, eu estou absolutamente habituado aos advogados. E depende da universidade, e depende da idade, e depende da experiência, e depende da carteira do cliente, e depende de muita coisa. E, portanto, eu estou habituado a esses problemas todos dos advogados. Aliás, 10 advogados, há 10 opiniões diferentes, e depois há os juízes que julgam, e depois há o Tribunal Constitucional que diz que nada disto é válido. Portanto, estamos habituados a isso. Mas não podia deixar aqui de comparar a execução de uma dívida fiscal, de uma dívida comercial, a um despejo, a um pesadelo. Não tem nada a ver, porque a dívida comercial, sabem, expenhoráveis no executor. Portanto, o processo anda depressa. Para despejar, há tantas estações que foram criadas para despejar alguém numa casa que é quase impossível. E isso aquilo que estamos aqui a discutir é uma pura hipocrisia. Porque isso estamos a pedir do certificado é o que nós fazemos. Qualquer pessoa que queira alugar uma casa, o que é que faz? Vai logo perguntar, olha, já agora diga-me lá, és filho de quem? Se foi aqui nos Açores, mas quem é? E depois liga-se para o Presidente da Junta ou para alguém, mas esse gajo é bom, paga, não paga, deve, não deve, é caloteiro. Isso é o que a gente faz, é um certificado, na prática é um certificado. Mas esta proposta é uma adesão voluntária. Isto não é obrigatório. E mais, há um país fascista, comunista, extremista, que tem um sistema desses. Qual é o país? É a Suíça. Que chatice. Que país é esse que ninguém quer ir para lá? A não ser os nossos jovens estão todos a emigrar, não vão mais porque a Suíça é pequena. Portanto, conclusão, esse sistema existe. Esse sistema não ia entrar em conflito com nada de especial, a não ser com as leis que em Portugal, por vezes, se calhar, são absurdas e que têm que ser mudadas. E, portanto, eu pessoalmente já estou a ficar cansado, que é, a nossa Constituição não permite. Afinal, a nossa Constituição não permite fazer nada. Não permite controlar a imigração, não permite aos açorianos ter mobilidade. A nossa Constituição não permite quase nada. Altere-se a Constituição, porque é sempre os fantasmas aqui. Nós já estamos a ficar aqui que parece a Assembleia da República. E, nesse caso, parece a Assembleia da República, então vamos declarar a inutilidade do nosso Parlamento, que é, nós aqui estamos com medo de ofender a República e o Tribunal Constitucional. E qualquer coisa é, será que vai haver inconstitucionalidade? Eles que decidem, não tem que é um representante da República. Então é o que faça o seu trabalho. Portanto, se a gente for aqui com esses fantasmas, a gente nem se levanta da cama de manhã, será que é inconstitucional eu tomar duche, estou a violar uma norma qualquer? Isso é assim, faz parte da vida. E, portanto, o que nós fizemos aqui foi o seguinte, foi levantar um problema que é real e uma solução que permitia colocar mais casas no arrendamento. E já chega de 50 anos a defender toda a gente, menos a propriedade privada, que são os senhorios.
Esses são expoliados. Neste momento há senhorios que têm casas a arrendar por 10 euros em Lisboa e o arrendatário que lá está tem rendimentos superiores ao senhorio. Já chega de 50 anos a fazer de contas que os senhorios são instituições de caridade. Isso é que é a grande verdade. Eu compreendo que os senhorios são menos e, portanto, numa questão de economia, de matemática eleitoral, não interessam. Não interessam aos partidos daqui à direita, nem à esquerda, não interessa. São poucos, não vale a pena defender os senhorios. Porque nós, ao defendermos aqui os senhorios, não estamos a buscar os arrendatários, estamos a criar mais casas no mercado e, portanto, o melhor mesmo, e parece que existe unanimidade nesta matéria aqui, nas bancadas à direita e à esquerda, o melhor mesmo, meus senhores, sabe qual é? Os senhores que nos estão a ouvir em casa, os açorianos, o melhor é não fazer nada e esperar aqui mais 50 anos para que algo mude. Muito obrigado, Sr. Presidente.